Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui, eu e você, mais uma vez, para glorificar e bendizer o nome do Senhor e trazer uma mensagem de reflexão para mim e para você. Essa mensagem, talvez você goste e talvez você não goste, mas independente disso, preste atenção nessa mensagem. Por que eu vou trazer essa reflexão? Essa reflexão está em cima de um debate muito grande que apareceu nas redes sociais de uma menina, né, que gravou uma música, né, não é um louvor, mas é uma música fazendo uma autocrítica aos líderes religiosos, né, é onde ela se coloca também no contexto. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos, tentar dentro do possível expressar também a respeito desse assunto. Um assunto que está viralizando mesmo, muita gente está comentando, as pessoas estão falando muito a respeito desse assunto, que chama-se o Evangelho de Fariseu. Então, fica atento ao que eu vou ler agora na Bíblia. Pega a tua Bíblia, né? Vamos lá para Mateus, vamos entender o contexto a qual ela está falando, né? O Evangelho de Fariseus. Vamos ler aí a Bíblia. Pega a Bíblia. Bom, antes de eu começar, já gostaria de pedir a você que viesse aqui, ó, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, esse nomezinho aqui vermelho que tem aqui, ó, bem aqui tem o nomezinho vermelho, inscreva nesse canal, ative o sininho, deixa teu like, deixa teu comentário aqui embaixo, que é muito importante. Você vai gostar, sabe? Bota aqui teu comentário aqui, mas não esquece de se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho, deixar teu like, compartilhar esse vídeo, que vai ser muito importante no seu WhatsApp. Então, pegou a Bíblia, olha só o que está escrito aqui. Vou pegar aqui a minha, certo? Só um momentinho aí. Diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigorosos juízos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de teres feito, fazeis filhos de inferno, 2 vezes mais do que a vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é mais do que jurar pelo ouro do templo. Isso é devedor. Insensatos, cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Amado, você prestou atenção que esse texto aqui diz 3 vezes ai de vós e ai de vós. 3 ai's. Esse 3 ai aparece também, sabe aonde? No Apocalipse. Interessante, né? Ele chama esses versículo 3 de hipócrita. Vamos dizer, por quê? Que era fingimento dos vamos dizer assim, dos escribas, que fechavam o reino dos céus. Por quê? Com leis, com a Torá oral e a Torá escrita. Tá certo? Então eles eram rigorosos, líderes religiosos. Não era uma questão de interpretação, de, vamos dizer assim, de dízimo e oferta, não tem nada, minha oração não tem nada a ver. Aqui era aquele que era questionado, e que eram esses líderes, irmãos. Eles interpretavam a lei, tá certo? A Torá, a sua maneira. Muitas das vezes, irmãos, proibindo as pessoas de fazerem algo. E diziam que eles pecavam, que eles eram pecadores, as pessoas, mas eles mesmos não olhavam para si próprios. Está entendendo? Então, esses fariseus aqui que eles estão falando aqui, irmãos, que é no versículo, vamos dizer, do 13 ao 16 que eu li, tá certo? Então, a gente percebe que as pessoas estão agora, vamos dizer assim,
achando que ela fala de campanha, fala de dízimo, que o dízimo, segundo ela, os membros são mais importantes que os dízimos, né? E é verdade, é verdade. Tem até pastor que diz que se a pessoa não dizimar, vai para o inferno, que é uma tremenda mentira, tá? Quem vai para o inferno não são aqueles que não dão os dízimos, são aqueles que são avarentos. Os avarentos, esses sim, não herdarão o reino dos céus. Mas não quer dizer que se você não é dizimista, o ofertante, vai para o inferno, não. Somente vai para o inferno, não somente, né? Faz parte da lista os avarentos. Os avarentos, irmãos, não vão para o céu. Isso aí é verdade, tá certo? Agora, olha só, ela diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois fechai aos homens o reino dos céus. E nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Entrar onde, irmãos? No reino. Porque as pessoas estão pregando, estão batendo muito na igreja. De que forma? Você não precisa ir para a igreja. E estão usando até mesmo esse tipo de música para afligir a igreja. Como se, você aceitou a Cristo, não precisa ir para a igreja não. Para que ir para a igreja? Aí, isso aqui é você fechar também as portas para a salvação. Porque Jesus Cristo morreu também pela igreja. Então porque aquele pastor é um fariseu, ou seja, ensina, mas não vive. Então, meu irmão, não vá para essa igreja. A questão é essa. Esse texto aqui em relação, olha só, continuando, versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseu, hipócrita, pois que devorais as casas da viúva, sobre pretexto de prolongar as orações. São aquelas pessoas, irmão, os pastores que vão... Você conhece alguém que chega sempre na hora do almoço? Alguma religião faz isso? Chega na hora do almoço, chega no café da manhã, na janta. Você conhece alguma religião assim? Você conhece, eu sei que você conhece. Entendeu? E só sai depois que toma café. Também tem pastores assim, tem pastores dessa forma, que evangélicos, que vão para casa dos irmãos, aquelas pessoas também que na verdade nem é pastor, mas se diz pastor, e também um missionário, que se diz ser missionário, que não é possível que a pessoa não seja consciente, que vai para a igreja, vai para a casa do irmão e fica lá até a hora do almoço. E na almoço, depois que almoça, vai embora. Esse contexto aqui também. Aí o quinto, ai de vós, escribas, fariseus e próprios, pois que percorreis o mar e a terra para fazer prosélito. Não, veja só uma coisa interessante. A gente sabe, existe fariseu, pastores fariseus, porque existe irmãos fariseus. Não existe, olha, pastores fariseus sem que a igreja não tenha fariseu. Você está entendendo? Reclama muito, não, porque pastor... Não, eu volto a repetir, olha aqui para mim, olha aqui. Só existe pastor fariseu porque existe irmãos fariseus. Esse é simples. As pessoas acham que não precisamos ir para a igreja, que a igreja só tem ladrão, que a igreja é isso, Irmão, não cai nessa armadilha não. O diabo é um dos maiores conhecedores da Bíblia. E quanto mais ele afastar você da igreja, usando esse tipo de contexto, dizendo que na igreja os pastores são fariseus, que presbítero é fariseu, que diácono é fariseu, irmão é fariseu, só quer o seu dinheiro, só quer lhe roubar. Meu irmão, não é todos assim não. Você acha que todo policial é ladrão, é assassino? Você acha que todo juiz é ladrão, assassino? Não. Agora, dentro do contexto, existe o joio. Jesus já disse isso. Não só existe o trigo, existe o joio. E o joio está onde, irmão? Está dentro da igreja. Está dentro do contexto bíblico. Então, as pessoas, irmãos, estão criticando demais a igreja. Não sei se estão prestando atenção. E qual é a finalidade disso, irmão? Qual é a finalidade de criticar a igreja? Qual é? É esvaziar a igreja. Simplesmente isso. As nossas igrejas, quando eu digo as nossas igrejas, irmão, cada dia que passa ela está sendo esvaziada.
Sabe por quê? Porque o diabo quer isso, quer que você se afaste da igreja. Ah, porque aquele pastor, ele é fariseu, sabe, pensa em dinheiro, cobra, mas não faz. Isso é, lê o contexto, irmãos. Porque, vejamos, irmãos, nós temos que prestar atenção nesse detalhe. Os fariseus, o evangelho fariseu, volto a repetir, o evangelho fariseu só existe porque existe fariseu dentro da igreja. Ah, pastor, campanha de oração para pedir dinheiro. Mas veja só as campanhas de oração para pedir dinheiro. Veja aí. Chega lá, o pastor que está pregando lá naquela determinada igreja, diz assim, olha, irmão, se você der seu tudo, se você deixar seu carro, sua casa, Deus vai dar o dobro. Aí o cara, uma ganância, dá tudo, dá o seu carro, da sua casa, para ganhar outra melhor. Quem é fariseu? O pastor que falou ou aquele irmão que está querendo o dobro? Diga aí quem é o fariseu. Então só existe fariseu, porque existe pastor fariseu, porque existe membros fariseu. Então, nós não podemos querer globalizar, juntar todo mundo nesse sentido. Você está entendendo? Ah, porque não podemos fazer campanha de oração porque estamos pensando nisso aí. Não, irmão. Não é, você tem igreja que faz campanha de oração correta. Para Deus aumentar a sua fé. Para Deus aumentar a sua fé. Você não é obrigado a fazer. Certo? Agora, você faz uma campanha de oração, você não pede nada. Sabe quantas pessoas vai? Ninguém. Aí você faz uma campanha cobrando, como muitos pastores fazem. Você traga seu tudo, você traga seu eu, traga seu anel de ouro. É assim, cheio de gente. Por quê? Porque eles estão interessados, irmãos, no ouro. Não estão interessados, eles estão interessados na bênção, eles não estão interessados na salvação. O evangelho de fariseu, irmão, é até mesmo essa própria pessoa que está cantando. Porque, segundo a informação, o pai dela é pastor. Eu tenho certeza que o pai dela sustentou ela com dízimo e oferta da igreja. Ela é tão fariseu quanto o pai dela, ou então quanto os pastores fariseus. Você está entendendo? A gente precisa parar de criticar a igreja e globalizar. Se você é a sua igreja que você está, irmão, o pastor é fariseu, saia dela. Saia dela. Vá procurar uma igreja que prega a palavra, que viva a palavra. Ah, tem, pastor? Tem sim. Agora o problema é que muitos de evangélicos estão acomodados. Aí muitos também, irmão, não vou para a igreja mais não, porque já está desviado dentro da igreja. Se desvia dentro, fica dentro da igreja desviado, perturbando, sabe? Sendo endemoniado, irmão, dentro da igreja. Frequentando um culto semanal, não vai toda semana, vai só uma vez por semana, e quando vai, irmão, é fariseu, é endemoniado, vai porque quer, só perturbar, é um instrumento do cão, simplesmente assim. A gente precisa parar com essa história de querer bater na igreja. A igreja do Senhor, irmão, ela é santa. Agora, dentro dela existe joio, existe pessoas, bode, existe pessoas desviadas, pessoas que precisam se converter novamente, precisa passar pelo discipulado, precisa passar pelo batismo de novo, porque estão desviados dentro da igreja, perturbando as irmãs que querem fazer o melhor para Deus, perturbando os irmãos que querem fazer o melhor para Deus, criticando o pastor, criticando o presbitério, criticando o diaconal. Ei, irmão, essas pessoas são os demônios dentro da igreja. Ah, pastor, mas tem demônio da igreja? E não, se o próprio Satanás, irmão, estava lá perto de Deus. Você lembra de Jó? Lembra de Jó? Lembra? Pronto. Quem estava lá na hora que se reuniram os filhos de Deus? Satanás. Então, tem membro endemoniado dentro da igreja, perturbando o juízo dos irmãos, tá certo? Para quê? Para perturbar, irmão, a salvação dos outros. Esses são os verdadeiros fariseus. Leia a Bíblia. Louvores farisaicos, tem muito. Agora, você sabe quem dá ouvido a esses louvores farisaicos? Você sabe quem dá ouvido a pastores fariseus? Você sabe quem é que dá ouvido a missionário fariseu? São outros fariseus. Porque, irmão, quando um fariseu encontra um verdadeiro evangelho, ele não tem espaço para mudar, para pregar, não tem. O que nós temos vendo são pregadores vivendo de pulando igreja, não tem tempo para o seu pastor, não tem tempo para a igreja que ele diz que é, vive pregando e os irmãos atrás dele, e as irmãs atrás dele, procurando a igreja que faz campanha assim, faz campanha toda, não tem palavra,
Não tem palavra de salvação, só tem Deus tem, Deus dá, Deus dá, Deus dá. Esses são os fariseus, são os demoniados de dentro da igreja. E as irmãs e irmãos querem ir. Irmão que não prega a palavra, só sabe sapatear e pular. Esses são os farisaicos, e tem muita irmã farisaica, tem muito irmão fariseu que precisa se converter. O evangelho de fariseu, irmão, está aí, volto a repetir, porque existe fariseu dentro dela. Tá certo? Amanhã nós estaremos falando mais a respeito disso, para o vídeo ficar muito longo. Eu peço a você, vem aqui, se inscreve no canal, ative o sininho. Talvez você diz, pastor, mas essa palavra é muito dura. Não, irmão, eu estou falando aqui o que a menina cantou. Ela está dizendo que é maná, é dízimo. Irmão, você sabe porque ela está cantando, não é para aqueles que pregam a palavra, não. Ela está cantando música para os fariseus. E eu não sou fariseu, eu não me sinto fariseu. Você está entendendo? Então isso eu não me incomodo, eu estou apenas comentando porque está sendo muito comentário no Instagram, YouTube, e eu estou aproveitando para também deixar a minha opinião, tá certo? Então Deus abençoe você, mas não saia daqui sem se inscrever, dar seu like e compartilhar.